Sabará, 21 de agosto de 2016. O texto que eu vou ler é o capítulo 32, Massificação, de Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, em Amor, Imbatível Amor. Ao tempo em que as informações se multiplicam, oferecendo o conhecimento de muitas ocorrências simultaneamente, aquelas que têm primazia nos veículos de comunicação, como tragédias, excentricidades, violências e crimes, sexo em desvario, ameaças de morte e de guerra, deixam o indivíduo inseguro, porque não dispõe de tempo para digerir e bem absorver as notícias, selecionando-as, abate-se com facilidade ou excita-se armando-se emocionalmente para os enfrentamentos. Ocorre-lhe o fenômeno de ruptura da homeostase que o perturba física e psiquicamente. Deixando-se arrastar pelo volume, massifica-se e perde o contato com a própria identidade, passando a ser apenas mais um no grupo, no qual se movimenta trabalho, recreios, estudos, em quaisquer atividades, submetendo-se ao estabelecido, ao gosto geral, à vontade alheia, às necessidades que os organizadores definem, sem o consultarem anteriormente. Os seus passam a ser os prazeres que outrem lhe concede, exigindo que se sinta bem e se divirta, porquanto esse é o convencionado. Membro que é do conjunto, as suas são as opções gerais. A massificação deságua na desumanização, reconduzindo o ser ao anterior estágio dos impulsos e instintos básicos que eram próprios para a selva antiga, e agora se apresentam como necessários na moderna, que é construída de pedras, cimento e ferro. Nela não há liberdade plena, nem harmonia gratificante, porquanto é artificial, ruidosa, agressiva, propondo contínuo e exaustivo estado de alerta contra os seus métodos e membros igualmente violentos. A massa humana como ser grupal é destituída de alma, de sensibilidade. Em sua marcha voluptuosa avassala, deixando escombros físicos e psicológicos por onde passa. Porque os seus membros perderam a capacidade de ser indivíduos e estouram a qualquer voz de comando, arrastados pelos que os sediciam, e assim agem para não serem esmagados. Os seus tornam-se os interesses coletivos, e tudo é programado extinguindo no homem a espontaneidade, que lhe expressa a individualidade, o nível psicológico de consciência no qual se encontra. O ser animal necessita do grupo, conduzido pelo instinto gregário, que protege dos inimigos naturais e dá-lhe vida, estímulos, facultando-lhe intercâmbios. O homem, porém, não prescinde da própria intimidade, dos espaços que ocupa e lhes são fundamentais. Experimentar mergulhos no self, fruir momentos de solidão sem buscar isolar-se, são-lhe atitudes saudáveis, renovadoras, que lhe concedem beleza interior para contrabalançar os choques desgastantes da luta pela vida. A busca de realização é sempre pessoal e a meta é igualmente particular, correspondente ao estágio de evolução de cada qual. Não obstante haja similitudes entre as aspirações de criaturas diferentes, os valores anelados possuem características e significados muito especiais, nunca se misturando em uma generalidade comum. O ser humano é um universo com as suas próprias leis e constituição, embora em harmonia com todos os demais, formando imensa família. Massificado, perde a capacidade, ou lhe é impedida de expressar-se, de anelar e viver conforme o seu paradigma de aspiração e progresso, pois que, do contrário, é expulso do grupo onde não mais tem acesso. Marginalizado, deprime-se, aflige-se. Cabe-lhe, porém, amadurecer reflexões para viver no grupo sem pertencer-lhe, para estar em sociedade sem perder sua identidade, para encontrar-se neste momento com os demais, porém não se permitir os arrastamentos insensatos e compulsivos da massificação. Como lhe é necessário viver em grupo, é-lhe imprescindível ser ele próprio. Sua individualidade deve ser respeitada e mantida a fim de que experiencie os acontecimentos conforme o seu estado emocional, orgânico e intelectual. O ser humano detém possibilidades inesgotáveis que se multiplicam por si mesmas. Quanto mais as desenvolve, tanto mais se apresentam aguardando a ocasião de expandir-se. A aquisição da consciência de si, porém, é resultado de um esforço individual concentrado que a massificação dificulta, porquanto no conjunto basta-se seguir o volume no qual se está mergulhado. Quando defrontado com o si profundo, o indivíduo opta por controlar e bem direcionar a máquina orgânica,
ao invés de ser conduzido pelos instintos prevalecentes. Esse empenho racional converte-se de imediato em desafio que o engrandece, oferecendo-lhe significado existencial por cujo termo lutará condenado. A massificação permite a liberação negativa e perturbadora dos conflitos do homem, e somados aos dos demais torna-se um transtorno desenfreado que mais inquieta na razão direta em que se exterioriza, tornando-se difícil a identificação da pessoa conflitiva em razão do grupo que a absorve. O paciente sente-se à vontade para expandir a sua mazela, mascarando-se e parecendo estar em outra realidade. Ao escamoteá-la, porém, mais lhe aprofunda as tenazes nos alicerces do inconsciente, aturdindo-se e infelicitando-se. A massa absorve, devora as expressões individuais e consolida as paixões perversas. A diluição terapêutica do conflito certamente obedece à sua exteriorização conscientizada, anulando-lhe a causalidade e preenchendo o seu espaço com formulações amadurecidas e realizações compensadoras. Tal a resolução e a ação dinâmica exige humildade, reconhecendo-se o ser frágil, necessitado, por fim encorajando-se para o cometimento libertador. Vivendo-se uma atualidade globalizadora inevitável, pode-se, no entanto, evitar a massificação, preservando-se a individualidade, sendo-se autêntico consigo mesmo, enfrentando as imposições do ego e harmonizando-as com o self.